Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais esse pós-jogo no canal. Vamos falar tudo o que aconteceu nesse Flamengo 2, Corinthians 0, né? Pelo Campeonato Brasileiro, falar tudinho sobre essa partida, mas antes eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sininho para não perder nenhum conteúdo aqui da S1 Live e nos ajude a chegar a 100 mil inscritos, beleza? Dito isso, vamos falar um pouco, né, sobre esse confronto do Maracanã. O Flamengo vence o Corinthians, confronto das duas maiores torcidas do futebol brasileiro do mundo, a verdade é essa. E vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tempo, né? O primeiro tempo que começa com o Corinthians tendo não vou dizer uma primeira chance real, mas a primeira chegada ao gol. Numa bola parada, num escanteio, o Paulinho acaba antecipando ali no primeiro pau, levando um pouco de perigo para esse Flamengo. Depois disso, só deu o Flamengo, né? Depois disso, no primeiro tempo, só deu o Flamengo, destaque para o Lohan, um jogador realmente diferente, né? Jovem, mas que se comportou como um jogador maduro, né? Tentando, arrastando, dando passes, né? Vamos falar da assistência que ele deu para o Pedro ao longo dessa nossa destrinchada nessa primeira etapa. É um jogador que andou muito bem, um destaque também para o Gerson, muito participativo pelo lado direito, entrou um pouco mais aberto com o Lohan centralizado, De La Cruz e Alan um do lado do outro na volância e o Cebolinha aberto do lado esquerdo com o Pedro na referência. Um Flamengo muito impressionante, né? Um Flamengo muito forte, um Flamengo muito vertical, um Flamengo que o torcedor queria ver. Um Flamengo que o torcedor sempre pede, né? Com foco, né? Com aquela vontade de competir, de brigar. Um De La Cruz que naturalmente vem tendo esse comportamento, né? E hoje, mais uma vez, teve também essa postura agressiva, mas o destaque para esses jogadores, para o time do Flamengo como um todo, né? Taticamente, um Flamengo que conseguia chegar dentro do campo do Corinthians, e o Corinthians com uma linha de 5, 3 zagueiros mais os alas, né? Marcando o Flamengo num 5-4-1, e mesmo assim o Flamengo encontrou os espaços, né? O Flamengo que geralmente tem muita dificuldade, galera, para trabalhar com essa linha de 5, né? O Flamengo não consegue abrir essa defesa, não consegue gerar situações de gol, sempre esbarra, né, na frente da área. Hoje não foi assim. Com o Flamengo acelerando no modo certo essa bola de um lado para o outro, fazendo a defesa do Corinthians balançar e encontrando os espaços, né? Fazendo o Carlos Miguel trabalhar e colocando a defesa do Corinthians em apuros, né? Mais uma vez, um Cebolinha muito participativo pelo lado esquerdo, arrastando dribles, enfim, cruzamentos, finalizações. Tem uma finalização do Cebolinha que o Carlos Miguel faz uma defesa lindíssima, 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 de mão trocada lá no canto esquerdo do goleiro do Corinthians. E o Lohan, né? O Lohan impressionante, né? Como simplifica, como arrasta muito os seus marcadores, como é forte fisicamente esse jogador. Pouca idade, mas muita força física, além de muita técnica, né? Além de muita técnica, às vezes até ele faz parecer os lances muito fáceis, mas não é. Né, conduz a bola com muita facilidade, arrasta com muita facilidade, solta essa bola em movimento no time certo, com a precisão acertada, enfim. Um baita de um jogador, fez uma baita de uma partida nesse primeiro tempo. E o gol do Flamengo, né, surge de uma bola lindíssima, uma pifada lindíssima do Lohan, achando o Pedro, né, um tapa, né, meio com nojo, né, um tapa realmente seco, bonito, no time certo, como eu acabei de falar alguns segundos atrás, e aí um golaço, né? Conta com a frieza, a qualidade do Pedro, que recebe esse passe, né, numa diagonal curta, ele finge que vai bater, o zagueirão dá o carrinho, passa batido, ele puxa essa bola e finaliza. Né? Achei que ali o Carlos Miguel poderia ter defendido, mas, né, o gol, né, todo o contexto, o Lohan e a finalização do Pedro foi um golaço, né? Fazendo por merecer o placar de 1-0. O Flamengo poderia ter saído do primeiro tempo com um placar até mais vantajoso, né? Um placar um pouco mais elástico, 2-3-0, que não seria nenhum exagero, né? O Flamengo tem que corrigir isso, né? Porque não pode, né, criar tantas situações e não matar o adversário. Tem que matar, até para não correr o risco de se complicar. E aí veio o segundo tempo, né? O Antônio Oliveira fez uma substituição, não se desfez da linha de 3, colocou
o Yuri Alberto no lugar do Paulinho, né? Tendo 3 atacantes, partindo para um 3-4-3, mas com um jogador à frente, né? E aí esse Corinthians voltou para o jogo, né? Foi um Corinthians mais agressivo, foi um Corinthians mais forte, um Corinthians mais dentro do campo de defesa do Flamengo. O Flamengo tinha feito, né? Fez uma substituição no intervalo, o Pedro saiu dando lugar ao Gabigol, que é perceptível que ainda está sem ritmo de jogo, mas no primeiro tempo, mas no segundo tempo já teve jogo, né? Já foi um Corinthians que foi para cima do Flamengo, foi um Corinthians que levou perigo. Já no fim do primeiro tempo, o Wesley pelo lado esquerdo, direito defensivo do Flamengo, levando, né, perigo, um jogador muito promissor esse Wesley, um jogador insinuante, que vai para cima, não tem medo do drible, e o Corinthians voltou um pouco mais presente, né? Teve alguns contra-ataques, conseguiu pressionar um pouco mais o Flamengo, porque tinha, né, no Yuri Alberto, junto com o Romero e o Wesley, jogadores de muita movimentação e com garro, né? E o Breno se conectando um pouco mais. Os alas do Corinthians, tanto Hugo como Fagner, saíram um pouco mais, levando um pouco mais de perigo, né, para essa defesa do Flamengo, né? E o Flamengo também competindo, né? O Flamengo não foi tão dominante como na segunda etapa, mas competiu, tentando acelerar pelo lado esquerdo, pelo lado direito com o Gerson trabalhando um pouco mais por dentro, o Varela de forma tímida, né? Fazendo algumas ultrapassagens ali, mas um Flamengo que competiu. E aí o Flamengo acha o seu segundo gol, né? Uma bobeira ali do Kaká, sai uma jogada errada, o Gerson conduz essa bola, rouba, conduz, rola para o Lohan, que aí dá um tapa na cara, né, do goleiro do Corinthians, que é grande pra caramba, um tapa com nojo, né? Mostrando toda a qualidade dele, uma frieza, uma tranquilidade, fazendo 2-0 para o Flamengo. E aí, né, o Lohan, é muito merecido o gol do garoto, que foi muito participativo no primeiro tempo e no segundo tempo também, né, até fazer o gol. E aí, depois desse gol, o Flamengo se assentou e o Corinthians sentiu o golpe, né? O Corinthians sentiu o golpe do segundo gol. O Flamengo passou, de certa maneira, a administrar mais, né? A trabalhar, a selecionar melhor os seus ataques, fazendo com que o tempo passasse. Aí vieram algumas trocas, né? Da equipe do Corinthians, e o Corinthians não conseguiu reagir, não conseguiu chegar mais ao gol do Flamengo, do Rossi, com perigo, né? Tirando ali, antes do segundo gol, uma defesaça, né, no escanteio, numa bola parada para o Corinthians, que teve um bate-rebate, o Kaká finaliza e o Rossi faz uma defesa lindíssima, salvando o Flamengo do gol de empate. Aí entraria as chances criadas no primeiro tempo. Quem não faz, acaba tomando, né? Quem não mata, acaba morrendo. Então o Flamengo tem que... o Tite tem que trabalhar, né, esse aproveitamento melhor das chances criadas, do volume criado, como foi na primeira etapa, né? Então, para nós finalizarmos, né, a nossa análise, depois do gol, o Flamengo se assentou, o Flamengo controlou mais o resultado, levando esses 2-0, né, para conta, né? Uma boa vitória. O destaque desse confronto, galera, não tem como deixar de falar, é o Lohan, né? Jogou muita bola, muita personalidade. Hoje, na partida que o Lohan fez, é lógico que é muito pouco, né? Ainda é recente, mas eu não senti uma falta do Arrascaeta tão grande assim, né? O Gerson foi muito participativo, aí o Gerson tem que ser esse jogador participativo todos os jogos. O Flamengo, como um todo, tem que ser intenso. Vela Cruz, como sempre, um jogador muito presente do lado direito, do lado esquerdo, auxiliando o Gerson ou o próprio Lohan nessa construção. Enfim, o Alan também, que fez um bom jogo, e o Cebolinha do lado esquerdo, né, acelerando, sendo aquele Cebolinha, né? Um Cebolinha diferente desde a chegada do Tite. Mas o que eu quero falar com o Lohan dentro dessa equipe do Flamengo? O Flamengo hoje deu uma demonstração de muita força, né, de conexão, né, fluindo principalmente nesse primeiro tempo, onde o Lohan foi um destaque muito grande. O Arrascaeta estava no banco e nem entrou, né? Ficou no banco, nem entrou, o Tite nem colocou. Então, é um jogador, né, que pode ser essa sombra para o Arrascaeta. E se tiver performance como ele teve hoje, com uma qualidade muito grande de jogo, percepção, time certo de passar, de finalizar, ele entra nessa briga para ser esse articulador, para ser esse 10. E aí ele vai entrar numa briga com o Arrascaeta. Tem bola para roubar do Arrascaeta? Eu acho que tem um jogador promissor. Agora, cabe ao próprio Lohan continuar se desenvolvendo. Acredito até que o Tite, para o próximo confronto, pense em fazer a manutenção desse garoto. Eu não tiraria, porque o futebol é campo, é momento, é performance. E ele teve uma boa performance diante de um Flamengo que vinha tendo dificuldade nos últimos jogos, né? Ele entra, consegue ajustar esse Flamengo, consegue ajudar esse Flamengo, e o Flamengo hoje fez uma grande partida, tendo no Lohan, no meu entendimento,
a figura da partida, o craque do jogo, jogou muita bola, uma assistência, um gol, enfim. Espero que o Lohan desabroche e ajude o Flamengo a caminhar forte nessa temporada. Eu vou ficando por aqui, mas peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilha, ative a notificação para não perder nenhum conteúdo aqui na S1 Live. Beleza? Vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Até a próxima.